Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do IBRAcast 360, o programa sobre temas de fronteira oferecido pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Neste programa, entrevistamos grandes especialistas a fim de tratar de questões controversas e tendências na área de interesse do Instituto, para ampliar os horizontes dos nossos ouvintes. Caros ouvintes, dando continuidade aos episódios do programa IBRAC 360 da quinta temporada do IBRAcast, o tema de hoje é mercados digitais, regulação e democracia. Nosso convidado é Pedro Doria, jornalista, escritor e palestrante. Pedro tem uma carreira marcada por sua atuação no cruzamento entre tecnologia, política e sociedade. Fundador e editor do Canal Meio, plataforma de jornalismo digital que analisa as principais notícias do Brasil e do mundo, é também colunista de O Globo e da Rádio CBN. 8 livros publicados, incluindo obras que investigam a história e a influência das ideias políticas no Brasil, como 1565, Enquanto o Brasil Nascia, 1789 e Fascismo à Brasileira. Doria tem se dedicado a discutir os impactos da digitalização nos mercados, a regulação das plataformas digitais e os desafios à democracia no ambiente de interações online. Ele foi editor executivo de O Globo e editor-chefe de conteúdos digitais do Estadão, além de ter estudado ciência política e transição digital de redações em Stanford. Reconhecido com prêmios como o Prêmio Comunique-se, melhor jornalista de tecnologia brasileiro, Doria é uma das principais vozes do debate sobre os rumos da tecnologia e sua relação com a democracia e o mercado. Pedro, muito bem-vindo, uma satisfação enorme para a gente do IBRAC recebê-lo. Tenho certeza que a gente vai ter um debate, reflexões aqui muito interessantes. Obrigada por ter topado o nosso convite. Eu sou Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IBRAC, e eu estou acompanhada de Paulo Casagrande, que junto comigo é responsável pelo IBRAC 360, e pela presença hoje do Ricardo Mota, que é diretor de Mercados Digitais do IBRAC. Bem-vindos, vamos em frente. Bem-vindo, Pedro. Obrigado por aceitar nosso convite e participar aqui do nosso podcast, último episódio do ano. Bem-vindo, Pedro. Muito legal falar com você. Prazer tê-lo aqui. Flávia, Paulo, Ricardo, imagina, o prazer é meu. Vamos conversar. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Pedro, eu queria falar um pouco da sua trajetória e relacionada, claro, com esse tema. E a gente sabe que você viveu no Vale do Silício durante o surgimento de grandes empresas de tecnologia e acompanhou de perto a ascensão de gigantes, como Google, Amazon e Facebook. Observando a evolução desse setor, como você enxerga o impacto dessa transformação, isto é, no surgimento de amplos mercados digitais com concentração de poder econômico, e a reação de países democráticos em lidar com esse fenômeno? Nessa época de vivência lá no Vale do Silício, era possível prever o grau de relevância global e econômica que essas empresas alcançariam? Flávia, eu morei em 2 períodos do Vale. Eu era adolescente, estava no high school entre 1989 e 1991. E nessa época não era possível prever absolutamente nada disso. Aí depois, já jornalista, nessa minha fellowship em Stanford, que é uma fellowship para jornalistas em meio de carreira, isso foi em 2008, 2009, no ano letivo 2008, 2009. Ali a coisa já estava um pouco posta. O Google já era uma empresa formidável, embora fosse uma empresa com menos de 10 anos de idade. E o Facebook, que ainda não se chamava Meta, tinha acabado de surgir no horizonte. O Twitter era muito novo, o Twitter tinha 1 ano de idade, uma coisa assim. Eu continuei frequentando o Vale do Silício, eu nunca parei de frequentar o Vale do Silício. Eu vou, embora eu não vá há uns 3 anos, eu costumo ir pelo menos uma vez a cada 2 anos. E
E é muito interessante como que na geografia do lugar, o fato de que virou a Florença dos nossos tempos, né? Comparando com a Florença da Renascença, a marca está lá. O Vale do Silício que eu conheci é um Vale do Silício onde ainda tinha muitas laranjeiras, porque antes de ser o Vale do Silício, era uma região da Califórnia conhecida pela exportação de frutas cítricas, pela distribuição de frutas cítricas em todos os Estados Unidos. Meus colegas de colégio eram típicos californianos. Tinha muito branco, tinha muito mexicano e tinha muitos negros e alguns chineses. Aquela é uma área que tem as línguas oficiais de São Francisco, desde antes de São Francisco chamasse São Francisco, são inglês, espanhol e cantonês, né? Então, isso desde a época da exploração do ouro. Então, ainda era uma Califórnia que alguém que viesse da Revolução Hippie, que nasceu ali, reconheceria imediatamente. Agora, claro, a Apple era uma empresa importante que fazia computadores. Muitas das empresas, o principal laboratório de pesquisa da Xerox era ali, quer dizer, era um lugar que tinha muito engenheiro, tinha muito plantador de laranja, Quando você pula para os anos 2000, o início do período da internet, aquilo já é um lugar que é a sede da indústria da tecnologia nos Estados Unidos, no Ocidente, certamente. E já tinha muitas pessoas ricas. O lugar tinha ficado rico, o lugar tinha ficado caro. Eu lembro que um dos dramas da Universidade de Stanford, a principal rival nos Estados Unidos de Stanford é Harvard, e eles precisavam já ter que pagar, quando eles estavam disputando por um determinado professor para contratar, eles precisavam já botar um prêmio em cima do salário do professor de 20%, comparado com o que Harvard pagava, para que as pessoas pudessem morar bem. Porque se o cara olha para Cambridge, Massachusetts, e olha o tipo da casa que ele pode ter com aquele salário, e olha para Palo Alto, na Califórnia, ou Menlo Park, na Califórnia, não tem comparação. E isso é porque já era um lugar que tinha milionário demais. Hoje é um lugar que tem bilionário demais. E isso foi, sei lá, 15 anos atrás, né? Então, nos aproximando uns 15 anos atrás. Então, essa diferença é uma diferença muito marcante. Isso começa a se tornar um problema também para a Califórnia, tá? Principalmente ali naquela região da Baía de São Francisco, não existe mais casa que alguém de classe média consiga viver. E isso é um drama para as empresas de tecnologia, que começam a ver outros polos de tecnologia nascendo. Então, se a gente está falando da região, a transformação é fisicamente notável. É muito marcante o quanto que o Vale que eu conheci primeiro e o Vale hoje se transformaram. E isso não é à toa. Se você parar para pensar, vamos puxar aqui para uma área que vocês conhecem melhor. Durante todo o século XX, as empresas com maior valor de mercado em Wall Street eram ou bancos ou petroleiras. Se você pega o top 5 de 1900 até 2015, são bancos e petroleiras. Muda o banco, muda a petroleira, mas são essas. E você não tinha rigorosamente nenhuma empresa, até 2017, se eu não me engano, que valesse um valor de mercado mais que $1 trilhão, que chegasse a $1 tri. Isso não existia. Hoje, o top 5 são todas empresas de tecnologia e 4 delas valem mais que $1 tri, sendo que Apple, Microsoft e Nvidia se aproximam dos 3 tri. A meta está chegando lá no tri, tá no 800, 900 bi, né? Então, só isso já mostra o quanto que nos últimos 15 anos, o que produção de riqueza é. O que é produzir riqueza no mundo? Produzir riqueza no mundo é produzir conteúdo intelectual em tecnologia digital. E se você pergunta sobre impacto no mundo é isso. É uma construção de riqueza gigantesca. Agora, tem outras consequências. Se você pega uma grande potência industrial do século XX, uma GE, uma Ford,
A gente está falando de empresas que contratavam 800 mil pessoas, 700 mil pessoas no mundo. Agora a gente está falando de empresas que contratam 100, 150 mil pessoas. E o perfil das pessoas que são contratadas também se transformou. Se uma Ford e uma GE contratava primordialmente homens com ensino médio, em termos de gênero, está um pouquinho mais diverso, não muito, mas um pouco mais diverso. É mais do que era. Agora, é gente com ensino superior na base. E muito PhD, muito PhD. Então, a primeira coisa que a gente percebe aí, e a gente percebe as consequências políticas disso no mundo, não existe mais emprego de classe média para homens com ensino médio. Então, se você pergunta sobre impacto em tecnologia, imagino que a primeira... Talvez você na pergunta estivesse pensando em algoritmos, pensando em esse tipo de coisa. O processo, pega uma Apple e a Microsoft, que disputam quem é a empresa mais valiosa dos Estados Unidos, valor de mercado sempre. São empresas de 100, 150 mil funcionários, mais quase metade desses funcionários com PhD, e são empresas que não têm nenhuma fábrica. Elas não fazem coisas, elas não têm manufatura, o que elas têm é propriedade intelectual. Não estou fazendo pouco de propriedade intelectual, não. Pelo contrário. O fato de que precisa trabalhar tão pouca gente e que a propriedade intelectual delas tem o impacto que tem no mundo, não existe nenhuma empresa que funcione sem ter propriedade intelectual da Apple e da Microsoft. Não tem. Isso não existe. Nós, autonomamente, com nossos smartphones no bolso, não funcionamos sem ter propriedade intelectual de Apple, Microsoft ou Google. Vamos pegar essas duas empresas que não têm nenhuma fábrica. O Google poderia ser também um exemplo disso aí. Não tem nenhuma fábrica, tem muita propriedade intelectual. Terceirizam tudo. Toda a produção de manufatura é terceirizada para a Ásia, ali na costa do Pacífico, em grande parte para a China. E a quantidade de operários que trabalham nessas fábricas é infinitamente menor do que a quantidade de operários que trabalhavam em qualquer fábrica. Por quê? Porque o tipo de precisão que esse tipo de tecnologia exige é uma precisão que não é possível para a mão humana. Então, você precisa de robô. Aliás, como você já pode ter robô, porque como você tem robôs hiperprecisos, você não fabrica um carro sem robô. Você não fabrica nada que seja caro sem a presença de robôs. Então, o desaparecimento desse emprego de classe média para homens com ensino médio no mundo, e eu sei que soa estranho a gente falar de um problema masculino hoje em dia, as pessoas não gostam de falar de problemas de homens, mas a gente tem, por exemplo, um fenômeno nas democracias que é o seguinte: pela primeira vez na história, existe um corte de gênero ideológico. Homens tendem a ser de direita e mulheres tendem a ser de esquerda. Isso nunca aconteceu na história das democracias. E a explicação é essa. A gente ainda tem uma cultura em que o que dá valor para você como homem é o dinheiro que você traz para dentro de casa, a sua capacidade de prover. Esta é a cultura. Essa é a cultura para 90% da humanidade, ou pelo menos no Ocidente. Isso não é muito diferente no Oriente, não. Não isso. E para homens com ensino médio, que tendem a ser mais do que metade da população masculina dos países, mesmo dos países desenvolvidos, esse emprego não existe mais. A primeira transformação que eu percebo causada pela indústria digital é essa. Quando a gente sai do modelo industrial de manufatura e vamos para o modelo em que a riqueza é produzida com propriedade intelectual, a gente cria um vácuo, um desbalanço que tem um impacto imenso nas democracias. E gera aquilo que nós chamamos de uma crise do liberalismo. A última crise do liberalismo que tivemos foi nos anos 30, que era justamente o momento em que estava se concretizando o processo de industrialização da Itália e da Alemanha, que são os últimos países da Europa a unificar, e, portanto, são os países de industrialização tardia. É quando, dos anos 20 para os anos 30, é quando os últimos italianos, os últimos alemães migram do campo para a cidade, né? Milão começa a virar
aquela coisa e tal, né? E não é à toa que o Partido Fascista nasce nos anos 20, e que o Partido Nazista se fortalece no início dos anos 30. É porque você tende, quando você cria esse choque de transformação na vida econômica de homens, você tende a fortalecer movimentos políticos que botam o homem no centro, que falam muito de masculinidade, porque o papel de o que é ser homem, o que é ser masculino, o que é ter masculinidade, está posto em xeque. Está posto em xeque por uma transformação macro da sociedade. Então, sim, a gente pode conversar muito sobre algoritmos e tal, imagino que vamos conversar, mas assim como, me desculpa ter sido muito longo, mas o principal impacto da indústria digital é esse, nas democracias e nas sociedades. É pôr em risco a democracia liberal. E por algo que não foi calculado, ninguém imaginou que isso ia acontecer. Mas é o que aconteceu. Sensacional, Pedro. Extremamente interessante essa observação sobre essa dimensão do impacto do surgimento das grandes empresas de tecnologia. Mas talvez voltando um pouco em um dos períodos da sua fala sobre ainda o processo de industrialização que foi observado em países, enfim, nos países desenvolvidos, né, capitalistas. Se a gente pensa, especialmente na segunda fase do processo de industrialização desses países, com o surgimento, por exemplo, das ferrovias, das empresas de refino de petróleo, que até pouco tempo atrás eram as empresas, como você bem observou, as empresas das mais valiosas nas bolsas de valores, a gente vê o surgimento de uma área de política econômica que é o direito antitruste, que é o direito que busca lidar com o poder econômico, esse fenômeno novo, que era a concentração de poder econômico em mãos privadas. Esse é um fenômeno novo na história dos países, porque empresas privadas passaram a deter e controlar grande quantidade de capital e capacidade de mobilizar recursos econômicos que antes não havia na história dos países. E com isso surge o direito antitruste para lidar com este fenômeno, para controlar o poder econômico, para controlar condutas anticompetitivas, controlar também operações entre empresas. Fazendo aí um fast forward histórico para o período de hoje, alguns acham que a gente está num momento semelhante em termos de surgimento de fenômeno novo, de fenômeno econômico novo, de que, assim como aconteceu no passado, o surgimento de ferrovias, empresas de refino de petróleo, hoje a gente estaria no surgimento aí de novas formas de manifestação de organização industrial, de organização de mercados, em que, enfim, exigiriam talvez novas formas de reação por parte de política econômica para lidar com esse fenômeno. Como é que você vê esse possível paralelo? Há essa semelhança, há essa particularidade? Que tipo de lição do passado você pode ver que poderia ser eventualmente aplicada nesse contexto atual, em que as empresas grandes de tecnologia estão sendo, enfim, há discussões sobre elas serem reguladas, né, pelo Estado por conta dessas novas capacidades que elas têm. Você acredita que também esse surgimento tem impactos na medida em que essas regras sejam discutidas nesse novo contexto de crise do liberalismo? Quais as possíveis consequências da discussão dessas novas medidas regulatórias num novo contexto aí de discussões de ideias políticas? Vocês não querem fazer perguntas simples hoje, né? Paulo, eu acho que a gente precisa olhar para a história do liberalismo. Eu sou liberal. O liberalismo começa como uma reação a governos absolutistas. A ideia de você criar um ambiente de liberdade, um ambiente em que todo mundo possa ser livre para fazer as suas escolhas, nasce quando há reis absolutistas andando pela Europa. Então, o primeiro instinto do liberalismo
é ir para o laissez-faire. É ir para o... Todo mundo tem a liberdade de fazer o que você quer. Como um dos lugares de nascimento do liberalismo é a Inglaterra, e a Inglaterra é também o país que começa o processo de industrialização, quando você chega na primeira metade do século XIX, você começa a olhar para aquelas fábricas e ver que aquilo é um inferno na Terra. Porque o operário trabalhava 12, 14 horas por dia e não tinha emprego. As pessoas não têm muita noção de como é que era trabalhar numa fábrica em Londres ou Manchester em 1830, mas era acordar muito cedo para pegar a fila e os 100 que entrarem no galpão são os que têm aqui trabalho aquele dia. Você não é empregado de uma fábrica, você tem a sua mão de obra e todo dia você tem que conseguir trabalhar aquele dia, porque senão você não paga o jantar da noite. E como era um troço absolutamente esfoliante, homens morriam cedo. Homens que trabalhavam na indústria morriam com 30 e poucos anos. E como não tinha nenhum tipo de método contraceptivo, em geral deixavam mulheres solteiras, mulheres viúvas com 6 filhos. Que não podiam trabalhar nas fábricas, porque não tinha essa coisa de mulher trabalhar em fábrica. Então, invariavelmente, elas se prostituíam. É esquisito pensar que a Londres da primeira metade do século XIX era assim, mas a Londres da primeira metade do século XIX era assim. A ideia de laissez-faire, quando você botou ela na prática, é um desastre completo, é um desastre social. Então, o que os pensadores liberais ingleses começam a olhar não, isso não faz sentido, não é? Isso não é liberdade. Se você precisa trabalhar 12 horas por dia e para sobreviver, você não é uma pessoa livre, só porque você, se um dia tiver uma casa, pode votar. Porque era isso, né? Você precisava ter propriedade para votar. Então, tem uma quantidade grande de pensadores ingleses, mas o mais importante deles é o John Stuart Mill, fundam uma nova, essa é a terceira fase, a terceira onda do liberalismo, a primeira fase é a da coisa dos direitos individuais, a segunda veio os direitos econômicos com o Adam Smith e o David Ricardo, aí vem a terceira, que é imediatamente após os utilitaristas, que é o Mill. E o Mill começa a falar do papel do Estado como, a gente tem que criar uma sociedade em que há igualdade de oportunidades. Então, o Estado passa a ter a obrigação de oferecer um tipo de infraestrutura para a sociedade que permita a todo mundo ter dignidade para poder ser livre. Se você não tem um mínimo, você não é livre. Isso, claro, no início está no plano das ideias, mas quando você pega o iniciozinho do século XX, o Partido Liberal inglês, que está no governo, começa a criar o NHS, que é o sistema de saúde público britânico. Ainda no final do século XIX, você começa a criar o sistema educacional britânico. Aliás, boa parte do sistema educacional público que a gente tem no mundo ainda é pensado um pouco com uma cabeça vitoriana, mas surge nesse momento. Então, esse momento aí que você está falando, o momento que os americanos estão começando a olhar para Standard Oil, para o Rockefeller, falando, você não pode ser dono dos postos de gasolina, da exploração de petróleo, da distribuição de petróleo, não pode, não dá. Isso não funciona. A gente está nesse momento, que é um momento em que o liberalismo se torna progressista. O liberalismo se vira e fala, laissez-faire não funciona. Então, laissez-faire não funciona porque a gente descobre uma coisa que a gente não sabia que era possível antes, porque nunca tinha havido antes, que a gente saiu, estou falando evidentemente dos países que adotaram o regime da democracia liberal. Eles saíram de um mundo que tinha reis absolutistas, então quem podia oprimir era o Estado. E eles descobrem que existe uma opressão que é privada, que existe uma maneira de você cercear liberdade das pessoas que não tem a ver com o Estado, tem a ver com a iniciativa privada. Que iniciativa privada, que empresas podem ficar poderosas demais e, a partir daí, tirar dos cidadãos escolhas, tirar possibilidades. Se você não... E até impedir que exista um livre mercado.
Porque se você tem um espaço em que você tem uma concentração de dinheiro tão grande nas mãos de um único player num dado mercado, esse player pode sufocar o mercado, ele pode fazer dumping, ele pode comprar todos os concorrentes, ele pode, portanto, conseguir, com aquele poder que ele tem, se livrar daquilo que um livre mercado deveria oferecer, que é a capacidade de haver livre concorrência que interfira tanto nos preços, quanto simultaneamente na qualidade dos produtos e no desenvolvimento de produtos. Isso só existe no ambiente de concorrência. E no caso, quando a gente começa a falar de antitrust, que é justamente o mundo começa a falar de antitrust, que é nessa virada do século XIX para o século XX, é nesse momento. Agora, isso é o que os americanos chamam de the progressive era, né? E esse progressista ali, com o principal símbolo nos Estados Unidos é o Theodore Roosevelt, esse troço não é à toa. Era uma era progressista que vem logo depois do que eles chamam da Gilded Age, que é uma era de monopolistas, de estabelecimento de monopólios, de algumas empresas, que é quando você está fazendo ferrovia no mundo, que é quando você está começando a botar petróleo para circular como principal fonte de energia no mundo. E essas duas indústrias, a das ferrovias, que cuida da distribuição para países inteiros. Imagina ainda mais um país continental como os Estados Unidos. Se você tem 2, 3 empresas que controlam aquilo tudo e elas podem se associar porque elas não são diretamente concorrentes uma da outra no mesmo mercado, você constrói trusts. E se você tem, como no caso dos Rockefellers, essencialmente o monopólio do petróleo, você não precisa nem de um trust, né? Você já tem o monopólio todo. Então você começa a perceber que para haver liberdade e para haver igualdade de oportunidades, que é uma das grandes descobertas conceituais do liberalismo desse meados do século XIX, você precisa de um Estado que regule. Alguns mercados precisam ser regulados, principalmente se eles cuidam de bens que são essenciais para a sociedade, sem os quais a produção de riqueza não é viável. Então, você não pode ter determinados monopólios. E esse é um conceito absolutamente razoável. Agora, a gente vive um momento similar porque a gente está vendo as mesmas coisas se formando. No sentido de que a gente tem uma tecnologia nova que surge, que é mais ou menos o que foi na virada do século XIX para o século XX, ferrovias e a existência de petróleo. A gente tem ferrovias novas que surgem muito rápido. Isso é verdade para ferrovias e petróleo, uma coisa de 20, 30, 40 anos. E quando a gente fala de computador e internet, a gente está falando de 20, 30, 40 anos. Desse período. O computador pessoal é uma coisa de 1975, 76. A internet de 95. Então, a gente está falando da mesma escala de tempo. É muito similar. Tecnologias que surgem e que, de repente, você não consegue produzir riqueza sem essas tecnologias. Você não consegue trabalhar sem essas tecnologias. Não é possível hoje você sobreviver sem acesso à internet. As pessoas não têm escolha disso. E para ter acesso à internet, ou você precisa de um microcomputador ou você precisa de um smartphone. Claro, você pode ter um tablet, mas em geral o tablet é a segunda tela da pessoa. Primeira tela, ou é smartphone ou um computador pessoal, né? Então, nesse sentido, a gente tem algo muito similar. Agora, no sentido do campo das ideias, não me parece que a gente esteja no mesmo lugar. Porque as ideias do Mill desembocam no movimento inglês chamado New Liberalism, que é esse liberalismo que fala que é o liberalismo que vai desembocar no Keynes, no John Maynard Keynes, que começa a falar da importância do Estado para regular a economia, e o Keynes dá a base teórica para fazer isso. Quando a gente está... O momento que a gente está aqui é um outro momento, porque a partir dos anos 50, no pós-guerra, você tem esse liberalismo progressista transformado em mainstream, e ele já está vazando água nos anos 70. Por quê? Porque, na verdade, o que você tem é um Estado que ficou pesado demais e intervém demais. A coisa de nós vamos intervir se tornou tão que tudo está travado.
você começa a ter uma coisa que é o problema contrário, que é travar desenvolvimento, que é travar inovação. E aí você tem um movimento que é o movimento contrário, que são os liberais austríacos que puxam. Só que os liberais austríacos são frágeis, tá? Quem põe a coisa em teoria mais sólida é o Milton Friedman, que é bem americano, judeu americano do Brooklyn, aquela coisa. Mas quando o Friedman faz isso, você abre um caminho para ter uma base teórica para um Estado que, não, a gente tem que sair e dar liberdade para o mercado. Porque estava demais. Porque estava excessivo. Porque estava travando, estava burocratizando o trabalho das empresas. Regulação num troço pesado demais, quando começava a ser caro demais e tal. A gente já saiu mentalmente daquela época que a turma da esquerda costuma chamar de neoliberalismo. Mentalmente a gente já saiu daquela época. O problema é que não me parece que a gente tenha ainda formado um consenso de quais são as ideias de que vão reger este momento. Por mim, a gente não ia para o Keynes, não. A gente ia para o Mill. A gente voltava para o básico. Voltava para o momento em que vamos para os princípios, que a gente precisa de um mundo que tenha igualdade de oportunidade para todos, a gente precisa que as pessoas tenham dignidade. Então, o Estado tem que se concentrar em oferecer os serviços públicos que garantam esse tipo de igualdade, segurança, educação, saúde. Agora, eu não consigo ver uma solução para o problema do monopólio das plataformas digitais que não passe por quebrar algumas delas. Eu acho que Meta e Google ficaram excessivamente poderosas e controlam determinados mercados de um jeito que não existe de fato livre concorrência. Isso posto, elas argumentam, e o argumento que elas fazem não é um argumento trivial, que é, inovação existe e inovação nesse mercado é muito rápida. Então, o que parece monopólio hoje pode deixar de virar monopólio muito rápido. E elas têm razão nisso. O Transformer Model, que é o modelo por trás do que a gente chama hoje de inteligência artificial generativa, foi desenvolvido por um grupo de engenheiros do Google em 2017. E a empresa que mostrou o que o Transformer Model é capaz de fazer foi a OpenAI, que está na frente do Google nessa briga. E é uma empresa que não existia 5 anos atrás. Existia, mas ninguém sabia o que era. Então, enquanto eu estou falando aqui de antitrust, e com a lentidão que é um processo desse, um processo de 5, 6 anos, pode ser que o Google já seja uma empresa menor daqui a 6 anos. Foi o que aconteceu com o antitrust da Microsoft. Era uma empresa poderosíssima no final dos anos 90, quando o processo de antitrust contra a Microsoft terminou em 2001, a Microsoft já não tinha mais essa importância, já não tinha mais essa relevância. Regulação, não tenho dúvida de que vai ter. Eu hoje diria para você, precisa de antitrust em algumas dessas empresas, precisa de separação de algumas dessas empresas, e quando o processo terminar, pode ser que não seja mais preciso. Pedro, muito legal você colocar isso nessa perspectiva histórica, inclusive sobre esse pêndulo, né, de regulação. De um lado você tem... a história vai evoluindo, né? Então você tem um lado, um período da história mais liberal, você tem um outro período em que você tem uma forte tendência regulatória, e eu acho que é essa tendência mas desculpa, deixa eu te interromper aí, porque eu acho que o termo liberalismo, a gente se habituou a pensar em liberalismo pela ótica do Friedman, se esquecendo que o economista-chefe do Partido Liberal inglês era John Maynard Keynes. As duas são óticas liberais. São óticas diferentes dentro do liberalismo. Porque o objetivo do liberalismo é criar uma sociedade onde existe igualdade de oportunidades. Em alguns momentos da história, você precisa de um Estado mais presente para garantir que existe espaços de liberdade. E como a tendência do Estado mais presente se tornar sempre mais presente, tem uma hora que você tem que interromper esse processo
e voltar e ter menos regulação. E quando a gente fala de regulação de tecnologia, a coisa tem que ser muito mais acelerada, porque embora algumas regulações sejam importantes, às vezes você faz uma regulação e você descobre 2 anos depois que aquela regulação está impedindo inovação. Aí você tem que tirar aquela regulação e botar outra no lugar. Quer dizer, a gente tem que ir para um espaço em que é um espaço em que o poder de regulação do Estado vai ter que se tornar muito mais ágil, porque as coisas mudam de 2 anos, 2 anos. Desculpa eu ter te interrompido só para isso, é só para... Eu acho que a gente tem que se habituar a repensar o que esse liberalismo quer dizer, porque depende da época. E tudo está a serviço do objetivo principal do liberalismo, que é uma sociedade que seja livre e uma sociedade que tenha seus direitos respeitados e uma sociedade em que, não importa em que CEP você nasceu, você possa ser o melhor que os seus talentos permitam que você seja. Eu acho que a chave é essa. Se a gente pensa em liberalismo como isso, a gente percebe que o liberalismo tem que mudar de acordo com o momento da história. Não, foi ótima sua intervenção, porque, inclusive, a gente vê que a própria tecnologia viabiliza, muitas vezes, a regulação que antes não era viabilizada, né? Você precisava ter um controle estatal, a tecnologia permite que empresas compitam e você precisa regular aquela competição de alguma forma. Mas aqui, só para talvez entender um pouco melhor o seu ponto de vista, porque você mencionou, falou, olha, eu entendo que algumas dessas empresas precisariam, inclusive, ser quebradas, né? Nesse caso, a gente entende que não seria nenhuma regulação, seria uma decisão de, basicamente, ali você separar as empresas, separar atividades, aí precisaria pensar exatamente no que separar, né? Mas do ponto de vista do que está sendo proposto de regulação, e não no Brasil, porque no Brasil a gente está tendo uma proposta muito, muito incipiente ainda, estamos caminhando, estamos andando ainda para uma proposta, mas o que você tem visto aí no mundo em questão de regulação de Big Techs, você acha que a regulação ainda seria necessária nesse contexto? E aí, colocando o que você mencionou, né? De um lado, pessoas que acreditam que a regulação vai travar a inovação, e você contou uma história de inovação no Vale do Silício, né? Você viu essa história evoluir nos seus olhos, né? Você presenciou isso acontecer ali de perto. Por outro lado, algumas pessoas falam, olha, se eu não criar um ambiente mais justo para outras empresas competir, empresas como a OpenAI, que você mencionou, por exemplo, talvez não surjam, ou surjam de uma forma muito marginal e não com todo o potencial que elas poderiam desenvolver. Então, assim, voltando nessa sua ideia de regulação, quebra, você acha que é um momento de quebrar essas empresas, efetivamente, ou é um momento de testar essa regulação e ver como elas se comportam, de que ambiente a gente conseguiria criar, e aí, enfim, é o que você falou, daqui 2 anos repensamos, não pensamos, enfim, o que você pensa sobre isso? Eu acho que tem algumas questões aí. O primeiro problema, que poderia ser resolvido com regulação, mas a essa altura não tem mais jeito, é o seguinte: como essas empresas... Tem uma questão aí nessas empresas que funcionam com internet, que é efeito de rede. No fim das contas, esse tipo de tecnologia, quando a gente começa a botar algoritmo no meio, quanto mais gente usando uma tecnologia, melhor o algoritmo fica, mais preciso o algoritmo fica. Isso funciona para busca, isso funciona para rede social, isso funciona para qualquer coisa que tenha um algoritmo de machine learning, que é a base de inteligência artificial. Então, você pega busca, por exemplo. É inevitável que exista uma única busca melhor. Porque quanto mais gente usa o Google, melhor o Google fica. Não é porque o Google tem uma tecnologia superior ao DuckDuckGo ou Bing. Não é isso. É que o algoritmo vai ficando mais preciso quanto mais gente usa. Quanto maior a sua base, melhor o seu projeto fica. Então, isso quer dizer que é um monopólio natural. Você produz monopólios naturalmente. Agora, a partir daí, isso quer dizer que essa empresa, que vai ser um monopólio natural, e esse monopólio é meio que inevitável, isso quer dizer que essa empresa vai ter muito rápido uma quantidade muito grande de dinheiro nas mãos. O Google comprou o Waze, o Google comprou o YouTube, o Google comprou o Facebook, que é a mesma coisa na área das redes sociais, comprou o WhatsApp e comprou o Instagram. Quem usa Facebook hoje?
As pessoas usam muito mais o Instagram. O que aconteceu ali? Houve um declínio do produto Facebook. Poderia ter surgido um concorrente e não surgiu porque o Facebook tinha uma quantidade tão grande de dinheiro que ele começou a perceber, é mais do que isso. Ele tem um tipo de informação também, que como o Facebook está instalado em tudo quanto é celular, ele consegue botar no programa, no app Facebook, aqui, nesse celular, ele consegue ver para que aplicativo a pessoa foi quando fechou o seu aplicativo. Então, se tem uma empresa crescendo exponencialmente nesse campo da rede social, ele percebe porque cada vez mais ele vai vendo. E ele vai vendo o tamanho da curva. Opa, tem cada vez mais gente saindo do Facebook e indo para o Instagram. E ele tem essa informação antes de quase todo o resto do mercado. Google e Apple também têm essa informação porque são donas do sistema operacional do iPhone ou de qualquer celular Android. Mas o Facebook tinha essa informação. Ele comprou o Instagram sabendo algo que talvez nem os donos do Instagram soubessem, porque ele estava vendo esse movimento muito mais forte do que o próprio Instagram tinha condições de ver, porque ele ainda tinha um app que era muito maior em termos de usuários do que o Instagram. Então, quando ele tem esse tipo de informação, que é uma informação privilegiada, que ele conseguiu construir com a própria tecnologia, ele consegue, em essência, secar o mercado. Sempre que tem uma startup surgindo, ele percebe quando aquela startup é uma ameaça muito rápido e ele consegue comprar aquela startup porque ele tem um volume de dinheiro em caixa muito grande. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar em termos de regulação para o futuro é a capacidade que essas empresas têm de adquirir startups. Precisa ter mais regra aí. Eu não vou te dizer que regras são, porque esse troço começa a ser um trabalho para advogados e economistas, não para jornalistas. Mas precisa ter uma regra aí. Outro problema é machine learning. O que machine learning consegue fazer? Machine learning consegue fazer, a partir de um banco de dados, perceber padrões de comportamento humano que se repetem. É isso que o machine learning faz. Então pode servir para descobrir quem são as pessoas parecidas com o Ricardo Mota, que compram, que gostam do mesmo tipo de coisa na Netflix para sugerir. Agora, isso quer dizer o seguinte: todas as desigualdades que já existem postas na sociedade estão refletidas nesses bancos de dados. Então, se pessoas negras costumam morar em bairros mais pobres, isso quer dizer que talvez pessoas negras costumem dar mais calote em empréstimos. Isso quer dizer que pessoas negras, o machine learning vai concluir, pessoas negras são menos confiáveis. E a gente sabe que ele está se baseando num banco de dados que está simplesmente repetindo uma desigualdade que existe na sociedade. Isso vale para pessoas negras, isso vale para mulheres, isso vale para a comunidade LGBTQIA+, isso vale para uma quantidade de pessoas que, por algum motivo, estão num lugar mais desigual na sociedade. A gente precisa ter algum tipo de regra que leve em consideração de que existe um risco com a inteligência artificial de a gente tornar mais agudas as desigualdades que já estão postas. Então, se uma inteligência artificial toma decisões que têm impacto direto na sua vida, você precisa recorrer de alguma forma ao ser humano. E você precisa poder questionar qual banco de dados. Essa também não é uma regra muito clara. Tem uma última regra que eu acho muito necessária, que é o seguinte: a gente, por vezes demais, conclui que redes sociais são um problema de liberdade de expressão. Não são. O problema das redes sociais não tem absolutamente nada a ver com liberdade de expressão. O problema não é o que você escreve no seu X, o vídeo que você bota no seu Instagram. O problema é que o Instagram, o TikTok, o Facebook, o X e o YouTube tomam a decisão de que vídeo vai ser visto por 1 milhão de pessoas e que vídeo vai ser visto por 3 pessoas. O problema não é de liberdade de expressão. O problema é que a praça pública foi privatizada. Porque como nós nos comunicamos essencialmente por essas 4 plataformas, o que acaba acontecendo é que essas plataformas é que decidem quem tem voz e quem não tem. Elas estão editando. Elas estão editando para todas as democracias do mundo.
elas estão decidindo que vozes serão ouvidas e que vozes não serão ouvidas. E o algoritmo delas tem uma consequência direta. Em vez de estimular o consenso, estimula o dissenso. A briga é boa porque traz audiência. A briga é boa porque quando alguém está com raiva e fica voltando e voltando e voltando para uma rede social, aquela pessoa está voltando e voltando e voltando para a rede social e, portanto, sendo exposta a mais propaganda. E não só são máquinas de produzir dissenso, como são máquinas de concentrar ideias, em geral, ideias que despertam no campo oposto as reações mais viscerais. Isso vale para a esquerda e vale para a direita. É isso que esses algoritmos promovem. Enquanto que democracias são máquinas de produzir consenso. A ideia de um parlamento é você jogar lá dentro todas as correntes de opinião da sociedade, se virar para vocês e falar: agora o trabalho de vocês é chegar a acordo, gente. Chega a acordo. Entendeu? Por quê? Porque a gente está nesse experimento maluco que a gente não vai ter um tirano em cima de nós. O que a gente vai ter é a nossa capacidade social de autogerir, e tem muita gente com muitas ideias diferentes na sociedade. Como é que você promove isso? Você bota um parlamento no centro. Quando você joga as redes sociais como principal instrumento de comunicação, o incentivo para um parlamentar é ficar fazendo live de dentro do plenário dizendo: eu disse não para os outros caras de novo. E vai ter um bando de gente aplaudindo eles. Isso só quebra a democracia. Então, o problema das redes sociais não é nem um problema de monopólio. O problema das redes sociais é o algoritmo delas. A única maneira de você fazer isso é quebrar o algoritmo. E a única maneira de quebrar o algoritmo é você liberalizar o algoritmo. Querendo dizer, você gosta do Instagram? Tudo certo. Eu quero usar o algoritmo do Flamengo. Vocês vão querer usar o algoritmo do Jota, da OAB. Vocês vão querer usar o algoritmo da Igreja Universal do Reino de Deus, do Partido Liberal ou do PT, do Corinthians, do... Vocês não querem usar algoritmo nenhum. O algoritmo tem que ser livre. Você tem que ter o direito de escolher quais são os critérios, entendeu? Cada ser humano tem que ter o direito de poder usar quais são os critérios que vão editar o que você vai ver dentro de uma rede social. Isso é ruim para o modelo de negócio das redes sociais, mas isso é um problema delas. O problema do qual a gente tem que cuidar é o problema da sociedade. E hoje, esses algoritmos estão fazendo mal para a sociedade. Não por conta do que as pessoas publicam. O problema não é de liberdade de expressão. O problema é que essas redes estão escolhendo quais são as discussões que a gente vai ter. Não pode. Deixa eu só aproveitar. É bem interessante você tratou sobre essa questão dos vieses. E do ponto de vista de competição entre essas empresas, e várias delas têm algoritmos, que alguns deles até fazem funções muito parecidas, mas parece que essa nova era aqui de tecnologia criou aí uma oportunidade de competição nova, né? Uma nova fase em que você pode ter novos entrantes, você pode ter empresas entrando para competir, você estava ali numa tecnologia fechada por alguns anos em que você tinha esses grandes ganhadores, mas abriu uma oportunidade para essas novas empresas. Mas, por outro lado, a inteligência artificial traz todos esses desafios que você colocou. Do ponto de vista de competição entre essas empresas, você acha que a inteligência artificial representa uma ameaça, ou você acha que é uma nova oportunidade, é uma janela de oportunidades para novas empresas ingressarem? Qual que é a sua visão sobre isso? E aí, nesse meio de tudo que você comentou, né, o que você pensa em relação à evolução da inteligência artificial? Só complementando, Pedro, desculpa, só complementando, acho que o Ricardo trouxe uma dimensão talvez mais econômica, no sentido de que, poxa, a inteligência artificial pode gerar oportunidades, por exemplo, de novas dimensões de concorrência, mas eu queria talvez também explorar um outro componente da sua última fala, de que a inteligência artificial também tem assim como o algoritmo pode alocar audiências e com isso, caso isso esteja procedente com um determinado modelo de negócios, aumentar dissensos, a inteligência artificial talvez seja uma nova camada de influência de como as informações são processadas, coletadas, processadas e difundidas na sociedade, enfim, por todas as capacidades que ela tem se mostrado até o momento, que podem gerar no futuro. Isso certamente, enfim, pode ter um impacto na arena pública digital hoje existente, que são, né, as plataformas digitais. Como é que, só complementando talvez com uma dimensão de, tem esse componente econômico, de possíveis novas dimensões de concorrência, e como você vê a inteligência artificial também nesse aspecto da máquina de dissensos ou consensos para o futuro próximo?
Deixa eu começar aqui pela sua resposta, Paulo, porque é um componente. Meio que complementa a minha resposta anterior, aí a gente vai para a questão econômica. Algumas coisas não podem ser privadas. As pessoas, às vezes, da maneira como a gente conversa política no Brasil, com muita frequência acham que o oposto de privado é estatal. O oposto de privado não é estatal, é público. Público quer dizer pertence a todos, não quer dizer pertence ao Estado. E principalmente quando a gente tem uma cultura política em que gosta muito de Estado forte, isso é verdade tanto para a direita quanto para a esquerda no Brasil, a gente acha que imediatamente é coisa estatal. Eu não estou falando de algo estatal que não pode ser estatal, mas tem de ser público. O espaço de debate, a praça pública tem de ser pública. Não pode ter uma mão privada, como não pode ter uma mão estatal. Tem de ser um lugar em que nós, a sociedade, jogamos num plano igual, em que ideias tenham a possibilidade de aflorar de forma natural pelo boca a boca e não turbinadas por um algoritmo que quer gerar reações emocionais. Porque, embora as pessoas achem que, às vezes, meio que num lugar comum, o cérebro só reage à emoção, isso não é verdade. A gente também reage à razão. As duas coisas funcionam. E num espaço em que você não tem esses anabolizantes de ideias que geram reações culturais, quando você não tem esse instrumento, a gente tem reações culturais a algumas coisas e elas vão embora rápido. Agora, as questões que mexem mais com a razão, elas se consolidam demorando mais tempo, mas elas se consolidam. Isso é a história da humanidade. Então a gente tem um problema que a gente criou essa máquina que está gerando ruído o tempo todo, porque pega tudo que provoca reações culturais e joga para cima e apaga todo o debate mais profundo, todo o debate que exija 10 minutos para pensar. Isto é um problema. Isto é um problema. A privatização da praça pública é um problema gigante de todas as democracias. E é algo que não é tolerável. E a gente só não conseguiu atingir um consenso a respeito disso ainda porque essas máquinas são máquinas de produzir dissenso. Porque tudo quanto é parlamentar depende dessas máquinas hoje para se eleger. Porque tudo quanto é artista depende hoje dessas máquinas para vender música, para vender novela, para vender filme. Porque tudo quanto é jornalista depende dessas máquinas para construir audiência. Então, se todas as pessoas, todos os grupos profissionais que dependem de produzir aquilo que as pessoas vão consumir como informação ou arte, dependem hoje dessas máquinas, todo mundo tem muito medo de mexer nelas, porque é claro que vai ter gente que vai perder quando você mexer. Mas o problema é que tem uma coisa mais básica, que é o direito comum a toda a sociedade. E o direito comum a toda a sociedade é ter um espaço em que o livre debate seja possível. E hoje o livre debate não é possível, porque tem essa máquina que está interferindo na coisa. Então, isso eu acho que aborda a sua questão. Isso é das coisas que eu tenho mais claras para mim, tá? A praça pública foi privatizada. Isso é um problema. E é um liberal que está falando isso. Entendeu? Eu volto para aquela coisa do Ricardo, que liberalismo não é gostar do privado em detrimento do público, ou vice-versa. Mas é buscar o equilíbrio que seja o melhor para a sociedade ser livre e ter, tanto quanto possível, igualdade de oportunidade. Aí eu vou para a questão econômica. Ricardo, cara, que isso é um lugar de oportunidade, a OpenAI e uma outra empresa chamada Anthropic são mostra de que é um lugar de oportunidade. Porque são empresas que não existiam 10 anos atrás e que hoje são gigantes. Que essa conversa sobre regulação já existe em curso e já está no mapa das grandes empresas de tecnologia, se mostra pelo fato de que a Microsoft não comprou a OpenAI e a Amazon não comprou a Anthropic. Elas fizeram investimentos gigantes e fizeram um contrato o mais amarrado possível que dá para elas uso pleno
da tecnologia desenvolvida por essas empresas, que é uma maneira de não comprar, conseguindo aquilo que você conseguiria comprando. Tá certo? O investimento da Microsoft na OpenAI está se aproximando de 20 bilhões de dólares. Nunca a Microsoft fez nenhum investimento desse tipo numa empresa. E ela não comprou a empresa. Comprar, não comprou. Aí tem um baita debate jurídico que vocês vão saber tratar muito melhor do que eu, se aquilo é comprar, se não é comprar, que tipo é. Mas é óbvio que os advogados da Microsoft ali estão tentando olhar para o regulador americano, olhar para a SEC e falar: a gente não comprou não, tá? A gente não está usando o nosso poder monopolista, nosso monopólio natural. Não. Tipo, eles são outra empresa independente. E as próprias confusões de dentro da OpenAI e a incapacidade da Microsoft de ter muita ingerência nas confusões mostram que, de fato, tem uma independência, existe uma independência lá. E a mesma coisa vale para a Anthropic na relação dela com a Amazon. Então, você tem esse jogo, me parece uma oportunidade evidente. Agora, não são muitas empresas que vão conseguir fazer esses modelos básicos de inteligência artificial. Porque o GPT-4 custou 10 milhões de dólares para ser treinado e o GPT-5 vai custar 100 milhões de dólares para ser treinado. Então, isso é uma quantidade de dinheiro, isso é só o treinamento básico do algoritmo. Depois você tem que botar os filtros para ele se comportar e não ser um animal psicopata, né? O filtro contra racismo, contra misoginia, contra todas as possibilidades. E às vezes eles erram nos filtros, né? Aí alguém pede para fazer um nazista e faz um nazista negro, um nazista asiático, porque tentou consertar por um lado e ele foi fazer o troço diverso Então, esses algoritmos básicos, a gente não vai ter muitos. Agora, esse algoritmo básico é tipo um motor. A carroceria que você bota em volta, vai ter muita empresa chegando para vocês e vendendo pacote baseado no GPT, ou baseado no Claude, que é o da Anthropic, ou baseado no Llama, que é da Meta, ou baseado no Grok, que é da xAI, ou baseado no Gemini do Google. Vai ter gente ali, um pacote de direito administrativo. E nesse pacote de direito administrativo, você vai ter todas as decisões da área de vocês já tomadas no Brasil, toda a legislação brasileira, a legislação de outros lugares do mundo para comparar. Esse troço vai ser fechado e vocês vão poder se virar e falar: eu tô com... E ter uma conversa com o algoritmo que é: olha, eu tô com um caso aqui que tem XYZ características, que na primeira instância vai ser julgado pelo juiz tal, e eu estou pensando em seguir uma linha de defesa assim, o que você acha? E ele vai se virar para você e falar: olha, o tal juiz, ele gosta desse argumento, ele não gosta daquele argumento. Se tem um caso muito similar que aconteceu na Alemanha, assim tal, embora a legislação alemã tenha essa característica aqui, tem uma similaridade com Agora, assim como vai estar fazendo para vocês, vai ter gente fazendo pacote para dentista, que vai estar preocupado com outros problemas, com outras questões de como é que o dente não sei como é que são as questões que o dentista precisa e tal. Então, tem um monte de empresas que vão desenvolver pacotes, que é uma coisa que, por um lado, é um trabalho de construção de um banco de dados sólido, em que esses algoritmos vão buscar, e outra coisa completamente que é diferente, que é o refino do algoritmo para se comportar como advogado, para se comportar como dentista, para se comportar... E isso dá muito trabalho. É uma empresa que está num mercado secundário. Mas a empresa que realmente vai ser útil para vocês, ou para mim, ou para o dentista, não vai ser a OpenAI. Vai ser essa empresa que vai oferecer esse pacote. E vão ter 3 ou 4 disputando esse mercado. Olha, mas o nosso algoritmo faz tal coisa, o nosso algoritmo faz tal outra coisa, o nosso sistema. Então, cara, tem uma explosão para acontecer de serviços oferecidos. E isso quer dizer que novas empresas vão surgir, sim. E isso quer dizer que o mercado de quem é rico e quem é pobre no digital vai mexer radicalmente. Aí tem um último ponto, Ricardo, que você perguntou sobre a questão da desigualdade, se acentua ou não. E tem um problema aí, que é o seguinte: quando um produto digital é de graça, você vende
você vende propaganda. E para vender propaganda, você tem que explorar os dados pessoais das pessoas. A gente vai estar usando uma tecnologia que precisa cada vez mais reagir a quem nós somos para ela nos servir melhor. Isso quer dizer que ela vai absorver cada vez mais dados pessoais nossos, trejeitos de trabalho, forma que a gente pensa, e eles são sofisticados o suficiente para entender como é que são os padrões pelos quais a gente pensa. Todos os nossos gostos. Sabe aquelas buscas que a gente faz de madrugada no Google quando a gente acha que ninguém está vendo? O Google sabe o que a gente está buscando ali. Entendeu? Isso pode ser o fetiche sexual mais estranho ou pode ser uma doença que está mexendo emocionalmente com a gente e a gente não quer falar para nossa mulher, para o nosso marido, para o nosso avô, pai, mãe, irmão. As coisas mais íntimas, esses algoritmos vão saber, porque a gente vai perguntar o que o tumor tal quer dizer para o ChatGPT. Então, a gente quer que esses sistemas sejam baseados em propaganda? A gente não pode querer que esses sistemas sejam baseados em propaganda. A gente precisa querer que esses sistemas sejam baseados com assinatura, porque aí, no modelo de negócio, nós somos os clientes e o incentivo que essas empresas têm é de manter aquelas informações que nós damos no mais absoluto sigilo. Porque no momento que aquela informação vazar, a empresa quebra, porque ela vai vazar para bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Só que, se o troço é baseado em assinatura, isso quer dizer que quem tem dinheiro para pagar a assinatura vai ter uma vantagem competitiva sobre quem não tem. E a desigualdade amplia no mundo. Como é que você resolve esse nó? Eu não sei. Eu também não, Pedro. Bom, agora a gente vai fechar. E eu queria trazer uma última questão para você, que de certa forma, né, até pegando o gancho aqui nesse resumo de perguntas, do seu posicionamento, seus comentários sobre esse tema, né, e falando aí de todas as perspectivas desse mercado, a gente tem a perspectiva da dinâmica das empresas que operam no setor, a perspectiva do papel das autoridades reguladoras e, por último, o posicionamento dos cidadãos e da sociedade como um todo enquanto usuários dos serviços e desses produtos. E aí, né, até foi algo que você já comentou acerca da autonomia do ser humano, que de certa forma está relacionada e imbricada com a privatização da praça pública, assim, até me utilizando da sua própria expressão. Então, eu queria te colocar aqui uma questão para a gente refletir e, se for possível, né, pensar até sobre um aspecto mais psicológico, talvez filosófico, não sei se é possível, é muito complexo falar disso, mas falando dessas transformações da civilização com esse fenômeno da tecnologia, né? Sem dúvidas, o comportamento e as escolhas do ser humano nesse mundo, digamos assim, pós-moderno, ela não é semelhante ao passado. Nossa vida teve mudanças profundas e a sensação que a gente fica é de que a gente pode quase tudo com a tecnologia. As possibilidades são muito amplas, até se a gente pensar na medicina, a gente consegue prolongar a nossa vida por muito mais tempo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esse ponto de vista mais psicológico. O ser humano ele tem recursos, autonomia e, de certa forma, ele está preparado para colocar limites nesse vasto ambiente sem fronteiras da tecnologia? Flávia, a gente já passou por períodos da humanidade de mudanças muito profundas. Alguém que tivesse... Eu tenho 50 anos de idade. Alguém que tivesse 50 anos de idade em 1525, na Alemanha, quando o Lutero faz o rompimento com a Igreja Católica, teria nascido num mundo sem livro impresso e no qual a autoridade da Igreja Católica de ditar os rumos da sua vida era muito maior do que a do príncipe que mandasse no lugar que você vivia na Alemanha. E a coisa do Lutero ali colou, houve o rompimento com a Igreja Católica.
Então, às vezes, a gente pensa, e aquilo era uma coisa em termos de. Porque, veja, não é que quando o cara nasceu, a Igreja Católica ditasse todas as regras de como você devia viver. Tinha sido assim para o seu pai, para o seu avô, para o seu bisavô, para o seu trisavô, para o seu tetravô, para o seu pentavô, para o seu hexavô. Tinha sido assim para sempre. E você estava vendo a coisa mudar de um ano para o outro. E são as regras que literalmente ditam toda a vida, entendeu? Como é que você nasce, como que você estuda, onde você trabalha, com quem você pode casar, quais são as circunstâncias. A gente não costuma pensar quão radical foi a reforma, mas a reforma foi muito radical. Foi muito radical em termos de comportamento. E se você pensa que esse é o momento que a renascença está acontecendo, a maneira como você pensa o ser humano, botar o ser humano no lugar de Deus, são ideias muito radicais e muito profundas. Se você fosse mais ou menos nessa época de uma família de comerciantes razoavelmente ricos, não milionários, mas ricos, em alguma cidade italiana, Veneza ou Florença ou Gênova ou Roma, repentinamente você passa a ter uma preocupação que faz sentido você ensinar todos os seus filhos a lerem. Por quê? Porque tem livro. Quando você era pequeno não tinha. Mas tem livro. E tem livro saindo o tempo todo. E aquele livro tem muita informação que vai ser bom negócio para o negócio, para o comércio da sua família. Aliás, comerciantes começam a se tornar importantes. E isso faz com que cidades comecem a se tornar importantes e um lugar que vale a pena viver. Entendeu? Antes não valia a pena viver em cidade. Quer dizer, o ponto aqui que eu estou falando a gente já passou. A Revolução Industrial foi a mesma coisa. Imagina se você é um americano ou um francês com 50 anos em 1780, 1790. Você saiu do absolutismo na França para o caos e nos Estados Unidos para como é que a gente monta uma república. Então, é muito engraçado, você olha para o... O ponto aqui que eu estou fazendo de vez em quando, tem umas gerações que são sorteadas. E são sorteadas para viver em dois mundos diferentes. Eu já era adulto quando a internet explodiu. E eu lembro com muita nitidez do mundo da fita cassete, do mundo do LP, quando o LP não era cool. Entendeu? Do mundo da máquina de escrever, do mundo do telefone com fio que você esticava para namorar no quarto para o pai e a mãe não ouvirem, entendeu? Esse é o mundo que eu passei minha adolescência. E porque telefone sem fio era um troço que algumas famílias tinham, mas era caro, tá? E telefone era um troço que você declarava no imposto de renda. Eu declarei telefone no meu imposto de renda. Tinha 4 canais de televisão. O Marcelo Tais era um cara que era super conhecido em São Paulo, e a primeira vez que eu vim em São Paulo, todo mundo falava do Marcelo Tais. Eu tinha 20 anos de idade e eu não tinha mais vaga ideia de quem era Marcelo Tais, porque a programação de televisão no Rio era diferente. A programação de televisão em 1995, no Rio de Janeiro e em São Paulo, era diferente. Você tinha Globo, SBT e Band, e o resto eram canais locais. Tinha Manchete também. Mas a maior parte dos canais que as pessoas viam tinha uma programação que eu via que as pessoas não assistiam em São Paulo. Então, as bandas de rock, que era uma coisa que eu gostava mais, não eram as bandas de rock que os paulistanos gostavam mais. E a gente está falando de 2 cidades separadas por 500 quilômetros. Então, a gente às vezes não percebe o tamanho da separação entre aquele mundo do século XX e o mundo que a gente vive hoje. E eu não tenho qualquer dificuldade de cair dentro de um chat GPT e entender como que o chat GPT funciona melhor para mim. Eu não tenho qualquer dificuldade. Então, por um lado, entendeu? Eu realmente não acho que alguém de 20 anos tenha alguma habilidade especial para entender o Instagram que eu não tenha.
Eu acho que a gente é perfeitamente capaz de nos adaptarmos ao mundo de novas tecnologias. A minha geração, a geração X, é a prova disso. Agora, o que pode acontecer, e eu acho que acontece, que é uma coisa diferente da capacidade psicológica de nos adaptarmos a mudanças radicais do mundo, é o seguinte: a gente não tem reflexão o suficiente sobre como o mundo se transformou e como o mundo funciona hoje. E o meu trabalho como jornalista é essencialmente tentar mapear quem são os pensadores que estão olhando para como o mundo funciona hoje e levar isso para um público o maior possível. Eu estou falando de impacto na política, eu estou falando de impacto na vida pessoal, eu estou falando de todos os tipos de impacto. Esse é o meu trabalho. E tem pouca gente fazendo esse trabalho e precisa de mais gente fazendo esse trabalho. A gente não tem essa reflexão porque se adaptar às mudanças é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é entender que tipo de sociedade essas mudanças estão construindo. E como a gente está indo para um mundo em que a gente vai ter mudanças grandes de tecnologia que mudam estruturalmente a maneira como a sociedade se organiza, sei lá, a cada 10 anos, e nada sugere que isso vai mudar, porque, olha, a internet mudou tudo, redes sociais mudaram tudo de novo, inteligência artificial do jeito que a gente está usando vai mudar tudo de novo. Isso não vai parar. A cada 10 anos, o smartphone mudou tudo. Entendeu? A gente vai ter muitos ciclos de inovação ainda na minha vida. Entendeu? Digamos que eu vou viver até uns 80. Nos próximos 30 anos tem pelo menos 3 ciclos de grande inovação, de grande mudança. A gente precisa desenvolver na humanidade uma coisa que ainda não foi desenvolvida, que é a capacidade de reflexão sobre isso, a capacidade de o Estado agir com a velocidade necessária que é necessária a ele. E isso quer dizer também desregulação. Entendeu? Desburocratização do Estado. A gente precisa de um Estado mais ágil. Agora, isso quer dizer que psicólogos, por exemplo, e psicanalistas precisam se adaptar, e eles não estão adaptados. Entendeu? Em geral, o psicólogo bom, a psicanalista boa, é aquela pessoa ali de 50, 60, 70 anos, entendeu? Já viu muito e tal. Não entendem a língua que uma pessoa de 30 anos fala muitas vezes, porque não, eu sou das manas, então não me interessa, eu não uso essas coisas. Se você não usa TikTok, se você não usa Instagram, você não entende como metade do mundo se comunica, como metade do mundo se informa. Entendeu? Se você ainda lê jornal de papel, e eu sou criado fazendo jornal de papel, você está profundamente desinformado a respeito do mundo. Então, advogados, quase todas as profissões que trabalham na interface ser humano e seu comportamento precisam se adaptar rápido. Vocês, obviamente, estão adaptados, mas vocês sabem também que nem todo mundo está. Então, eu não acho que seja um problema de psicologia, eu acho que é um problema de sociologia e de ciência política. A gente precisa adaptar o Estado e a gente precisa nos adaptar profissionalmente. A gente precisa ter mais reflexão sobre que mundo foi construído e como que essas tecnologias interagem na sociedade, sabe? Bom, Pedro, muito bom te ouvir. Eu estou aqui com uma sensação de muitas reflexões e tenho certeza que nossos ouvintes, ou a maioria deles, também vão ouvir esse episódio e ficar se questionando, como eu estou, pelo menos. E o que eu queria te dizer é que é uma satisfação muito grande. Eu te falei no início, a gente te entrevistar, porque a gente está aqui na 5ª temporada desse programa, né, que é o IBRAC 360, que é um quadro de entrevistas, mas geralmente a gente chama juristas, né, advogados, economistas, professores, que de alguma forma pertencem a esse mundo, né, o direito da concorrência, enfim, e das questões aqui que a gente trata no IBRAC. Então você é o primeiro, um pouco fora, né, e jornalista que a gente está entrevistando. Então eu tenho certeza que esse episódio vai ficar na caixinha dos episódios mais especiais do IBRAcast. Muito bom te ouvir e muito obrigada. Gentileza sua, Flávia. Obrigado a vocês pelo convite, foi uma ótima conversa.
Muito obrigado, Pedro. Foi realmente, fazendo coro aqui ao que a Flávia comentou, acho que foi extremamente interessante, trouxe ideias. Acho que a ideia do podcast, que é tratar de temas de fronteira e com pessoas que possam trazer perspectivas de fronteira, eu acho que você personificou e ilustrou isso de maneira muito clara quanto aos propósitos do podcast. Por isso, te agradeço muito aí a sua disponibilidade, interesse e participação no programa. Pedro, muito obrigado, viu? Assim, dava para ficar aqui horas te ouvindo, e é o que a Flávia falou, você provoca aqui algumas reflexões que eu acho que vão reverberar por algumas semanas, talvez meses, dentro da nossa cabeça. Mas muito obrigado, é um prazer enorme, e queria agradecer também a Flávia e o Paulo pelo gentil convite aqui para participar com esse fera aqui que é o Pedro. Pois, gentileza de vocês, gente. Muito obrigado. Espero provocar o público de vocês. Obrigada por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio, em que conversaremos com mais um expert sobre questões instigantes da atualidade. Até breve!